Olá, hoje eu quero falar com você que está gostando de um casado e não sabe o que fazer com esse sentimento. Meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo mulheres a trazer mais amor e conexão para a sua vida amorosa. Então vamos lá. Hoje eu quero trazer três pontos aqui para a gente analisar em relação a essa situação. E eu já quero te adiantar aqui que o terceiro, a gente vai falar sobre o que que a vida está querendo te mostrar com isso sobre você. Então fica até o final. Se você gosta desses temas, já segue aí o canal, deixa o seu joinha e vamos que vamos. Primeiro ponto, cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam: Nossa, eu tô numa crise, eu tô para terminar, eu tô pensando em divórcio, a gente está se divorciando, a gente não tem mais nada junto. Por que que eles falam isso? Porque muitas vezes o casamento está em crise. O casamento tem altos e baixos, isso faz parte de qualquer casamento. Tem altos e baixos, tem momentos de crise onde as pessoas de fato acreditam que, puxa, a gente vai se divorciar. Mas o que de fato acontece é que muitas vezes a crise passa e o casal continua junto. Então não é o momento de você se envolver numa situação que está indefinida, porque você pode sofrer muito. Eu não vou nem falar aqui, né, do lado moral, das consequências, né, de ser algo errado, porque eu acredito que cada pessoa tem aí a sua percepção interna, a sua intuição do que é certo, o que é errado, já sofre com as próprias culpas e com as próprias vergonhas. Então, não é que o meu ponto não é ficar colocando mais lenha nessa fogueira, e sim te ajudar de verdade, para que você entenda que muitas vezes as pessoas vão falar coisas, muitas vezes se realmente estão sentindo que aquele casamento tem uma grande chance de acabar, e às vezes falam só da boca para fora porque querem ficar com você. Inclusive, é aquela história lá daquele casal que foi visto no show do Coldplay, onde ele era chefe dela, ela era chefe do RH daquela empresa, e eles estavam juntos no show. E deu maior repercussão mundial ali, porque os dois foram pegos nesse show juntos. E aí, mais tarde, quando ela foi na Oprah contar a história dela, ela fala que ela realmente estava se divorciando, tanto que ela está divorciada hoje, e que quando ela acabou contando para ele que ela estava em processo de divórcio num dia lá, ele pegou e disse: Eu também. Então, que eles estavam os dois, ela acreditou que ele também estava já com o divórcio dele em andamento. Então, e não era verdade. Então, ela acreditou que ele estava se divorciando e acabou se envolvendo com ele, cada vez se abrindo mais e tal, e acabou se apaixonando. Então, muito cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas vão falar que vão terminar e nem sempre isso acontece, porque o preço de um divórcio é muito alto. Você tem que resolver questão com família, você tem que resolver questão com filhos, você tem que resolver questão financeira, você tem que diminuir um padrão financeiro. É um preço alto. Tem preço de culpa, tem preço de vergonha, tem muitos preços, preço de sentir fracassado. Então, para a pessoa de fato chegar a fazer isso, é um passo grande e que muitas pessoas não têm coragem de dar, mesmo que não se sintam felizes dentro daquela relação. Então, não fique esperando homem casado. Deixa a pessoa se resolver primeiro. E aí vamos ao segundo ponto. Você não quer carregar o peso desse fim. Por quê? A morte de um relacionamento é como uma morte. E se você é responsável pelo fim, você tem aquele karma em cima de você, você tem aquele peso para carregar, a responsabilidade de uma morte. Eu carrego o peso de uma morte nas minhas costas. Isso não é leve, não é gostoso, não é bom para a sua felicidade lá na frente. Então você não pode carregar o peso de uma morte nas suas costas. Deixa a pessoa se resolver. O casamento não precisa durar para sempre, mas ele precisa ser fechado com amor e com honra, com gratidão pelo tempo que foi vivido junto, com honra, né, pelo tempo que foi vivido junto, pelos aprendizados da relação, e assim os dois ficam livres para seguir em frente e serem felizes. Se não, a vida amorosa trava, e eu vejo isso direto com as minhas mentoradas, né? Pessoas que às vezes terminaram o relacionamento, não, Priscila, mas já está totalmente terminado, não quero mais nada com essa pessoa. Só que esse não é o ponto. O ponto é que, se não foi terminado com honra e com amor, vocês continuam conectados. E aí, quando você ainda continua conectado, casado, entre aspas, com alguém, porque aquela conexão ainda mantém um vínculo, você não consegue casar com outra pessoa se você já está casado.
certo? Então mantém você indisponível e a consequência é que você acaba atraindo só pessoas que não querem relacionamento sério. O casamento, ele é sagrado, ele é uma fonte de grande evolução espiritual, porque para você se manter casado, você vai ter que aprender a ser mais paciente, a ser mais amoroso, a se desenvolver como ser humano. Então, ele tem um potencial ali muito grande, ele é algo sagrado, que não significa que não pode terminar, como eu já falei, mas ele precisa ser respeitado, ele precisa ser fechado com amor e com honra. Então, como eu falei, deixa ele se resolver, contato zero até que essa situação seja 100% finalizada e definida. Você não pode ter nenhuma participação nesse momento onde a situação ainda está indefinida. E muitas vezes a pessoa nem fala, né, gente? Tem mais o fato de que muitas vezes o cara não fala que vai se divorciar, mas você fica fantasiando isso na tua cabeça. E aí você perde tempo, aí você está investindo inconscientemente, né, ou conscientemente você está investindo contra o fim de uma relação, né, em direção ao fim de uma relação, e isso não é bom para você. Então, não invista nesse caminho. E aí, para finalizar, eu queria falar que a vida está te dando um sinal. Ao invés de você ficar vibrando ali na vergonha, na culpa, são vibrações baixíssimas lá dentro da escala Hawkins, que eu sempre meço para as minhas mentoradas individuais. Por quê? Porque a linguagem do universo é frequência, não adianta só você ser uma pessoa boa, não adianta só você fazer tudo direitinho, não adianta só você ficar rezando, você tem que se alinhar na frequência daquilo que você quer na sua vida. Se você está vibrando baixo, por exemplo, na vergonha, na culpa, você está numa vibração que você vai se alinhar com pessoas assim difíceis de ter relacionamento, situações difíceis na tua vida, muitos desafios. Tá? Então, não quero que você fique aqui vibrando na vergonha, na culpa, porque eu fiquei com um homem casado, ou porque eu estou gostando de um homem casado. Não é esse o ponto, mas que você perceba que a vida está te dando um sinal. Se você está gostando sempre de pessoas indisponíveis, pessoas que não têm o 100% para te dar, ele só pode te dar 10%, e você fica ali apaixonada por essas pessoas, e se esse é o padrão que às vezes está repetindo na tua vida, saiba que envolvimento com casados é um padrão das pessoas que não acreditam verdadeiramente no seu valor, no seu merecimento. Porque se eu sei que eu mereço 100%, por que que eu fico tão ali animada a ficar com 10% só? Por que que eu tô apaixonada sendo que eu tô ganhando só 10%? Então, é um padrão de pessoas que estão acreditando que tem pouco merecimento. Porque você pode até em algum momento assim se deixar levar, achar que não, mas espera aí, acho que vai vir o 100%, mas a gente precisa ver os sinais. A gente precisa, tá, mas qual que é a evidência que eu tenho disso? Eu preciso ser racional, porque quando a gente se apaixona, é difícil depois superar o sentimento, mas a gente consegue. Eu consegui. Sabe? É muito importante que você, numa hora que alguém venha e te faz uma proposta de aceitar pouco, que você chegue para essa pessoa, por mais difícil que seja, e fale: olha, eu gosto de você, não vou negar. Eu te admiro, eu acho você uma pessoa isso, aquilo. Porém, eu quero tudo e eu mereço tudo. E infelizmente você não pode dar. Então, por favor, não me procure mais. E mantenha essa distância. Honre a sua vida, as suas necessidades, os seus sentimentos. Se proteja. Seja guardiã da sua alma, guardiã das suas necessidades. E não fique ali aceitando pouco, porque além de você estar plantando sementes negativas por estar ali no meio de um casamento, você também está se agredindo. E isso é muito grave também. Então, o caminho para você e o grande chamado, o grande sinal que a vida está te dando é: está na hora de você aprender que você merece tudo. Está na hora de você acreditar que você merece tudo. De você transformar a forma como você se enxerga, de você reconhecer o ser infinito, o ser único, especial que mora, que habita dentro de você, a centelha divina que você se reconecte com o teu poder. E se você quer ajuda nesse processo, eu tenho a Academia da Autoestima em Relacionamentos que pode te ajudar muito com isso, e o link está na descrição do vídeo, tá bom? Se você gosta desses temas, como eu já falei, segue aqui o canal, deixa seu joinha e encaminha para uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.